Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e agora é hora de a gente conferir quais são os destaques no portal da Prefeitura de Fortaleza. Quem traz as informações é Ana Cláudia Andrade. Oi, Claudinha. Oi, Rogério. Você que está em casa, vem comigo para a gente conversar um pouco sobre os destaques que estão aqui, os destaques de hoje do nosso portal. E a gente começa com excelente notícia para você que resolveu utilizar a bicicleta para ir e vir. A gente sempre fala desse novo modal por aqui. Olha aqui a novidade, ó. A Prefeitura de Fortaleza implanta mais 7 quilômetros de ciclofaixas e ciclorotas nos bairros Montese, Vila União e Sapiranga. É sempre bom lembrar que com as novas intervenções, Fortaleza passa a contar com 307,5 quilômetros de percursos com deslocamento seguro para a utilização de bicicleta, e isso é muito importante, a segurança que essas pessoas passaram a ter com as ciclofaixas. Aqui a gente tem uma imagem, ó, e na matéria vem as informações, vamos mostrar aqui um pouquinho a matéria, as informações desses trechos que já estão sendo implantados naquela área ali das regionais 4 e 6, bairros como Montese, Vila União e Sapiranga. Aqui a gente tem um pouco do histórico de todas essas ciclofaixas, de quantos quilômetros serão implantados em cada bairro, os próximos bairros a serem contemplados. Você tem aqui uma lista dos próximos bairros, aqui um histórico de tudo que já foi, de como Fortaleza já foi contemplada com essas ciclofaixas. E aí você pode ter também informações sobre a expansão do projeto Bicicletar, porque a gente sempre diz aqui, o fortalezense, na verdade, a bicicleta caiu na graça do fortalezense. Muitas pessoas já estão utilizando esse novo modal para se deslocar para o trabalho, para casa, abrindo mão de usar o próprio carro, né? E até de se deslocar de ônibus. Mas é preciso que haja estrutura e condições para que as pessoas utilizem. Então, a matéria traz também um pouco sobre a expansão desse projeto. É bacana, eu convido você para dar uma lida, tá bom? E aqui, gente, um sinal de alerta. Trecho da Avenida Leste-Oeste é bloqueado para viabilizar obras. A gente traz esse alerta para você que transita pelaquela área, porque a intervenção vai durar 30 dias. Então, atenção, ó. Em virtude da requalificação do entorno ali da Praça Cristo Redentor, que fica próximo a Dom Manuel, a autarquia bloqueou o trecho que fica entre a Dom Manuel e a Rua Boris, no sentido Mucuripe, Barra do Ceará. O que acontece? Você vem na Dom Manuel, se precisar entrar para a esquerda para pegar a leste-oeste no sentido Barra do Ceará, você vai seguir direto pela Almirante Jaceguai, pega a esquerda na Pessoa Anta, depois continua pela Adolfo Caminha e aí segue o trajeto. Claro, sempre ficando atento à sinalização e ao bloqueio, né? Muita atenção nesse trecho, quem for passar por ele. Tem mais informações aqui na matéria, inclusive com o orçamento dessa obra e o prazo de entrega, que é até o fim deste ano. Eu te convido para dar uma passadinha aqui, ó, fortaleza.ce.gov.br, fique por dentro de todas as ações da Prefeitura através das secretarias e dá uma passadinha também lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @TV Terra do Sol. E eu te convido também a conhecer o nosso canal, ó, todo atualizadinho com toda a nossa programação, tá bom? Um excelente fim de semana para você. Segunda-feira eu tô de volta. Tchau, tchau. Rogério. Valeu, Claudinha. Até a próxima segunda-feira. Olha, a gente segue agora com notícias de Fortaleza e eu vou dizendo que o prefeito Roberto Cláudio lançou esta semana o programa Fortaleza Mais Verde. Por meio da implantação de corredores cicloviários verdes e de microparques urbanos na capital, o projeto piloto deverá ser iniciado ainda ao longo do mês de agosto, transformando gradativamente o cenário paisagístico de múltiplos territórios. O programa tem 2 eixos. O ciclo Mais Verde, que vai arborizar as principais ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza. Até o fim deste ano, as avenidas Domingos Olímpio, Santos Dumont, Presidente Castelo Branco, Urucutuba e Rogaciano Leite vão receber diversas espécies de plantas nativas, proporcionando um ambiente mais bonito e agradável para quem pedala pela cidade. O conforto térmico numa cidade ensolarada como Fortaleza é muito importante. Muito embora a gente tenha uma brisa e o pedalar no começo da manhã, no final da tarde é agradável, né? No meio da manhã, no meio da tarde, ele é quente. Então, se você tiver uma cobertura vegetal, isso ajuda muito e se estimula outras pessoas a experimentarem a bicicleta como modo de deslocamento. São ciclovias e ciclofaixas que vão receber uma área verde completa, né? Nós vamos plantar mudas já de tamanho já crescidas, de 2 metros aproximadamente.
E aí esses corredores vão ganhar espécies da nossa flora nativa e sempre a espécie predominante naquela ciclofaixa vai batizar a ciclofaixa ou a ciclovia. Então nós vamos ter uma por mês, né, até o final do ano. Andar de bicicleta com uma temperatura mais amena e respirar melhor enquanto pedala são os desejos mais apontados pelos ciclistas. Vai melhorar em respiração da gente na sombra, porque é muito sol quente nas ciclovias. Vai ficar mais agradável, né? Mais agradável para a gente caminhar. Além da sombra, o oxigênio fica melhor, a gente consegue respirar mesmo com máscara, né? A gente, nesse período que a gente está passando, mesmo com a máscara, a gente sente ainda uma falta de ar muito grande. E com as sombras melhora pra gente, né? Nesse período de sol muito quente, melhor ainda. Outro eixo do programa Fortaleza Mais Verde é a instalação de microparques urbanos. A iniciativa vai expandir áreas verdes naturais com a criação de espaços completamente estruturados que estimulem a consciência ambiental. O primeiro microparque está previsto para a Avenida Francisco Sá. Um terreno de 2.000 metros quadrados. Esse terreno vai ganhar toda uma arborização, vai ganhar espaço de contemplação, mobiliário urbano feito com material reciclável, parquinho para criança. Vamos ver se é possível fazer lá também uma quadrazinha de vôlei de areia. Vamos fazer horta medicinal, né? Vai haver a criação de um conselho da comunidade que vai administrar junto com a prefeitura esse espaço para criar um senso de pertencimento. Então, vai ser um piloto, né, que vai ser feito nesta gestão. Nós vamos testar o piloto, se funcionou bem, se a comunidade entendeu o conceito, se a comunidade se engajou no projeto, se necessário fazer algum ajuste, esperamos que os próximos gestores possam dar continuidade e criar um grande programa de microparques na cidade. Se você tiver esses espaços verdes em vários bairros da cidade, você acaba criando, digamos assim, respiros verdes, né, no meio de Fortaleza. Depois, conectar esses equipamentos com a rede de educação. Os alunos podem ter aulas de campo sobre meio ambiente nesses microparques. Conectar com a rede de saúde. Nós podemos produzir plantas medicinais, né? Então, você pode fazer isso também estimula a criação de pequenos negócios, né? Porque onde tem espaço público e onde tem gente, normalmente os pequenos negócios surgem também. Então, é muito bacana esse projeto. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Thaís Costa, que é arquiteta da Prefeitura de Fortaleza. Thaís, como é que vai funcionar esse programa? Fortaleza já tem uma rede cicloviária muito boa, já bastante extensa, e a ideia realmente é valorizar a questão do verde, a arborização nessas áreas para garantir até um conforto maior para quem está utilizando hoje a bicicleta não só para lazer, mas também como meio de transporte na cidade, né? Assim, a gente evoluiu bastante, né, no crescimento da malha cicloviária. Fortaleza saiu de 2013 com 68 quilômetros para hoje, né, 307 quilômetros, como foi anunciado há pouco. Então, essa enorme extensão aí da malha também vem com outras melhorias agora, que é dar mais conforto, né? A gente já avançou bastante em proporcionar mais extensão, mais segurança. Agora a gente tem protegido mais as infraestruturas e agora a gente tem dado mais conforto com a cobertura vegetal, né, com esse projeto. Então, assim, a ideia é realmente trazer os corredores temáticos, mais arborização, mais conforto e também a valorização da flora local. À medida que vocês vêm expandindo, né, essa malha cicloviária, vocês têm percebido que tem avenidas realmente que precisam fazer essa recoberta vegetal, ou seja, precisa haver um investimento do poder público no sentido de plantar mais árvores para garantir mais sombra nessas vias? Isso é uma demanda da população, né? A população realmente demanda por essa cobertura vegetal, né? Apesar de que há um estigma muito grande de que só se pedala em climas mais amenos, a gente conseguiu ver aqui que em Fortaleza não é exatamente assim, né? A gente tem os resultados da pesquisa Origem e Destino do ano passado, de 2019, e 5% da população se desloca diariamente por bicicleta. Esse número é o mesmo de Bogotá, que se nomeia a capital da bicicleta na América Latina. Então, a gente está muito bem, tem muita gente que já pedala e o clima não necessariamente é aí o ideal, né? Não digo assim, não é um empecilho, né? As pessoas se deslocam mesmo. A gente
tem como fazer isso, mas a gente pode fazer isso com mais conforto e com mais qualidade, com mais cobertura vegetal. É uma demanda da população porque realmente, como é apresentado há pouco na matéria e na entrevista com o secretário, as infraestruturas, elas arborizadas, vão dar mais conforto em outros horários, né? Que é, por exemplo, próximo de meio-dia, que o sol está mais forte, mas se você pedala cedinho e pedala no fim do dia, já é mais tranquilo. Mas ao longo do dia, para a gente ter mais gente se deslocando durante todo o dia, a cobertura vegetal é essencial para que a gente consiga chamar mais gente para pedalar. Mas, Thaís, vocês já iniciaram, tipo, um planejamento, um estudo das áreas que devem ser beneficiadas com essa recobertura vegetal? Iniciamos, sim. Dentro do programa Ciclo Mais Verde, né, a gente pretende arborizar as infraestruturas que forem possíveis desses principais corredores, né, mas para esse ano a gente tem 5 infraestruturas que vão ser trabalhadas. Em agosto, agora, a Rogaciano Leite. Em setembro, a Domingos Olímpio. Em outubro, a Urucutuba, na Granja Portugal. E novembro, se eu não me engano, já é a Presidente Castelo Branco, a Leste Oeste. E dezembro, a Santos Dumont. Principalmente aquele trecho que é mais árido ali em direção à orla da Praia do Futuro, né? Que tem um canteiro largo, ali é bem árido, né? Você vê aquele sol a pino, mar lá no fundo e super árido. Então, é super importante a gente levar a arborização. A gente está com essa programação, já começamos as reuniões e levantamentos, porque é muito importante a gente identificar o que existe, as condições dos canteiros, dos berços, né? Para ver como é que pode ser recebido essa arborização para poder começar, de fato, a execução. Mas a primeira seria da Rogaciano Leite. Seria a primeira avenida. Isso. Agora, no caso dessa implantação, essas intervenções que vão ser feitas já a partir desse segundo semestre, são em locais onde não existe arborização nenhuma ou existe, mas está ralinha ali, não provoca sombra? A gente tem também locais em que tem trechos arborizados, mas ao longo da infraestrutura, há carência da arborização em alguns pontos. Então, em alguns deles, a gente vai reforçar. Em outras, a gente vai ter que praticamente arborizar ela como um todo, né? Então, varia um pouco. Cada um a gente está tendo que fazer um diagnóstico para ver o tipo de espécie, inclusive, identificar espécies invasoras, espécies nativas, identificar, inclusive, como é que vai ser essa inserção do corredor temático. Por exemplo, a Domingos Olímpio, ela é uma infraestrutura cicloviária que já tem IPs nela. Então, a gente está dando essa temática de ciclofaixa dos IPs. A gente vai seguir com a arborização dos IPs nela, mas vão ter outras espécies também. Vai ter diversidade, é importante para a infraestrutura e para a flora local você implantar com diversidade. Mas a gente já identificou que já tem IPs lá no local, então a gente vai dar continuidade. E aí isso tem uma época do ano, né, que você vê os IPs com aquela floração muito característica e você vai poder identificar não só pelo conforto térmico, né, mas visualmente, né, a temática bem explícita na característica da árvore, da floração dela. As árvores que, no caso, vão ser plantadas, elas já são plantadas já numa situação de médio porte? Ela, na hora que já planta, ela já vai oferecer essa sombra ou vai ser necessário esperar um tempo ainda para que ela possa florescer e gerar um sombreamento ali, principalmente para a área da ciclofaixa? Essa é sempre uma questão, né, quando a gente fala sobre arborização. Eu sou da área técnica, bem da parte cicloviária também, e a gente sempre tem essa expectativa, né, de quando é que a gente vai ver a copa da árvore ali oferecendo sombreamento. Sempre precisa de um tempo. Por mais que a muda seja uma muda já de maior porte, uma muda mais alta, de 1,80 de altura, ainda assim ela precisa tanto pegar, né, quanto ela precisa se desenvolver para ter a copa. Mas o que a gente identificou, a gente ficava meio estagnado, às vezes, nessa questão de iniciar esses projetos de arborização, porque a gente sempre quer que já esteja com a copa larga. Então, o que a gente viu? A gente tem que fazer o quanto antes. Vamos começar e vamos fazer, porque quanto menos tempo enquanto menos tempo a gente conseguir implantar, melhor vai ser, porque tão logo vai estar a copa sombreando já bastante. Mas as mudas não vão ser mudas pequenas, vão ser maiores. A gente está vendo aí mudas de 1,80, foi o que a gente estava conversando com a Ubifor. A Ubifor tem mais esse detalhe porque eles produzem isso lá no Horto Municipal e estão monitorando, tanto com as espécies nativas, né, quanto essa história do porte, a questão do porte dela.
para que ela tenha mais chance de sobreviver e pegar, né? Não é só plantar, tem toda a manutenção, né? E isso a Urbifor que vai fazer essa gestão. E de qualquer maneira, assim, a partir do momento que elas já forem implantadas, né, essas mudas, o efeito visual será imediato, né? Sim, isso aí você já consegue ver porque não vão ser mudinhas, né? Elas vão ter a altura de uma pessoa ou mais, então elas vão estar... Você vai conseguir ver aos poucos ela criando copa, né? Mas você já vai conseguir identificar esses corredores que estão recebendo essa cobertura vegetal. Essa manutenção, vamos dizer assim, das árvores vai ficar a cargo da Urbifor? Isso. A Urbifor, ela que está fazendo essa gestão, esse projeto está sendo parceria da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, a gestão cicloviária bem envolvida, junto com a Urbifor. Só que eles que detêm todo o conhecimento, esse know-how de tanto da vegetação, das espécies, quanto do plantio e manutenção também. Ok, eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre o projeto Fortaleza Mais Verde, que vai garantir aí uma arborização de vários corredores cicloviários aqui da capital cearense. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o segundo eixo do programa Fortaleza Mais Verde objetiva transformar áreas verdes públicas em pequenos parques urbanos. A iniciativa proporcionará a expansão das áreas naturais, a criação de novos espaços e o estímulo à consciência ambiental. Nós voltamos a conversar aqui com a Thaís Costa, que é arquiteta da Prefeitura de Fortaleza. Thaís, esses mini-parques também serão contemplados aí com essa arborização. São áreas também que vão ser utilizadas aí também para a prática cicloviária, né? A gente espera que possa estar tudo integrado, né? A gente está falando, na verdade, do programa como um todo, que é o Fortaleza Mais Verde, aí tem o eixo dos microparques e o eixo do ciclo mais verde. A ideia é aumentar a quantidade de área verde na cidade, né, dessas duas formas, mas o projeto do microparque em si, a gente vai começar com um piloto, diferente do ciclo mais verde, que a gente já tem consolidado uma rede cicloviária, já tem projeto para esses próximos 5 meses. O projeto dos microparques a gente está começando como um piloto para ser avaliado, né? E então, assim, o que é exatamente? A ideia é criar essas áreas verdes dentro de espaços da cidade, próximo às comunidades mesmo, às residências das pessoas. Então, a gente tem alguns componentes que a gente pode trabalhar essas áreas, que são, por exemplo, mobiliário infantil, área de permanência e contemplação, uma horta medicinal para a comunidade se envolver também. Então, são vários elementos que podem ter. Então, a gente tem alguns... Por que a gente está trabalhando com piloto, né? A gente tem mais de 300 terrenos como esse na cidade. Foram mapeados aí pelo pessoal da CEPOL. E que não são parques municipais, não fazem parte dos parques municipais, não são, né? São remanescentes de alguma área que foi devolvida à prefeitura, foi entregue, são terrenos públicos que tem alguma área verde. A gente fez esse mapeamento, essa triagem, né, para identificá-los, para ver o potencial, né, de uma implantação como essa que hoje é o piloto. A gente vai fazer o piloto na Francisco Sá, como microparque, mas se for bem avaliado, se a população se engajar, se envolver, se isso tudo funcionar muito bem, a gente percebe que a gente pode ter um ganho, né, na cidade, uma escala enorme, né, nessa implantação desses microparques. Essas áreas mapeadas de até 300, né? Essa área lá da Francisco Sá fica próxima aonde ali? Fica já mais próximo lá na Barra do Ceará, lá no final. Eu não estou me lembrando o nome da rua, mas é Rua 7, a rua de cima é a Rua 1, e Cilda, não estou me recordando o outro nome exatamente, mas ela fica no final da Barra do Ceará. E é um terreno muito grande, o secretário falando ali um pouco antes, ele fala em 2.000 metros quadrados, isso é apenas a área da intervenção em si, porque o terreno é muito maior, ele tem uma parte hídrica, né? Tem um córrego que passa lá, já tem vegetação de grande porte, então não necessariamente o projeto dos microparques a gente vai ter que trabalhar, vai depender do caso, né? A arborização em alguns casos vai ser o principal. Em outros vai ser, a gente tem uma área arborizada, mas ela não é usada, ela está degradada, então a gente vai recuperar e vai urbanizar minimamente para que aquela população possa acessar, né? Pelo menos porque, por exemplo, essa que tem um curso d'água, a gente não pode também
urbanizar demais, a gente tem que fazer um acesso, tem que dar condições para a população usar. Esse terreno, no caso, pertence ao poder público? Sim, pertence ao poder público. Não só esse, como os outros mapeados, que a gente está vendo como potencial de expandir essa ação, se for bem avaliada. O que deverá ser disponibilizado à população nesse terreno? Hoje, no caso, não está sendo, vamos dizer, utilizado, não tem utilidade, a população não consegue ter acesso a ele, mas dentro desse projeto piloto, o que vai ser colocado nessa área para que ela se torne acessível à população? Hoje, nesse terreno, a única coisa que a gente tem lá é uma parada de ônibus, que a população utiliza muito do bairro, e tem muito lixo, às vezes, no local. Mas tem algumas ações que já estão sendo feitas. Por exemplo, está sendo feito um ecoponto lá próximo. Isso já é uma coisa que vai dar um suporte a essa ação dos microparques, para essa coisa de as pessoas colocarem o lixo lá, né? Já tem uma outra ação que vai dar esse suporte. Mas as ações em si que a gente os componentes, né, do microparque que a gente vai implantar lá, a gente está indo a campo fazer esse estudo agora, mas dentre eles a gente já imagina uma área de contemplação, porque é uma área muito bonita, tem esse curso d'água, tem uma declividade que permite que você tenha uma vista legal, né? Então a gente imagina que isso, um parquinho, melhorar as condições de trânsito dos pedestres no entorno, corrigindo calçada, melhorando a parada de ônibus, iluminação, e tem muita residência no entorno, né? Então, esses são alguns dos componentes. Já a gente imagina também a questão da horta, porque tem muita residência no entorno, já há uma demanda da população local para que aquela área vire um bosque. Então, é praticamente consolidá-la mesmo, limpando, organizando o espaço. Então, esses são alguns dos componentes que a gente já iria implantar nesse primeiro projeto. O efeito prático numa comunidade, numa área residencial, da instalação desse mini parque é muito grande, né? Porque acaba se tornando uma nova opção de lazer e até de garantir um pouco mais de segurança ali para aquela área, né? A gente conversando com algumas pessoas que estavam lá enquanto a gente fez as visitas, né? As pessoas hoje veem com potencial, mas vem como problema, né? Ele está abandonado o espaço e acaba gerando insegurança. A gente quer trazer o oposto disso. Urbanizando e melhorando as condições, iluminando, vai ser uma área que pode passar de insegura hoje, degradada, a espaço de convivência, né? Como também uma área em que os estudantes das escolas do entorno possam fazer uma complementação do ensino lá, junto às hortas medicinais, o curso hídrico que existe, a arborização local, o próprio parquinho, né, que a gente pensa em colocar lá no local também. Ô Thaís, no caso desse projeto piloto que vai ser implantado lá na Avenida Francisco Sá, qual é a previsão de vocês? Vocês estão trabalhando aí numa perspectiva de conseguir realmente já implementar esse projeto piloto nesse segundo semestre? Sim, a gente está iniciando os projetos agora. A previsão é de que a gente comece obras no mês que vem, para concluir até novembro. Ok. Eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando aqui sobre o projeto Fortaleza Mais Verde. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, em parceria com a Urbifor, também vem desenvolvendo ações ambientais importantes. A exemplo da regulamentação e da urbanização de parques aqui da cidade. Várias áreas, neste momento, estão sendo protegidas, urbanizadas e melhoradas, incluindo, dentre tantas, a região do Passaré, a Lagoa da Viúva e o Parque Raquel de Queiroz. Nós voltamos a conversar com a Thaís Costa, que é arquiteta da Prefeitura de Fortaleza. Thaís, a gente falava aqui fora do ar exatamente sobre a oferta dessas áreas verdes, muitas delas que ainda não estão sendo aproveitadas pelo poder público e podem vir a se transformar em mini parques, em bosques ali, que serão bastante úteis, com possibilidade de garantir ainda uma opção a mais de lazer para a população, né? O que a gente espera desse piloto, né, do microparque, é exatamente poder avaliar e saber se a gente vai conseguir escalar isso na escala que a cidade tem de disponibilidade de terreno. Se a gente conseguir, como a gente está pretendendo aí, fazer essa união do engajamento da comunidade através da criação desse conselho, para proteger e administrar esse espaço em conjunto com o poder público,
isso vai ter um potencial realmente muito grande de dar escala e ter muitos outros microparques ao redor da cidade. Pois é, a gente falava no bloco anterior que o projeto piloto vai ser implantado lá na Avenida Francisco Sá, já próximo ali à Barra do Ceará, mas, claro, a Prefeitura já está fazendo esse mapeamento. Em Fortaleza há muitos espaços, há muitas áreas verdes ali que pertencem ao poder público e não estão sendo utilizadas hoje? Numa primeira triagem, né, que foi feita pela equipe, pelo pessoal da CEPOG, a gente tem cerca de 300 áreas na cidade, mais de 410 hectares, que poderiam ser alvo desse projeto. Claro que todos eles, para a gente entrar nessa escala aí, a gente teria que avaliar cada um, né, olhar cada um desses terrenos para poder ver qual se adequaria. Mas já seriam praticamente passíveis de receber uma intervenção como essa. Então, o potencial de se espalhar pela cidade mesmo. Vocês também recebem demandas da população? Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, como a gente já teve a oportunidade de falar, existem locais, bairros da cidade onde há terrenos como esses, que não está tendo nenhum tipo de uso, acaba se transformando num local ali que gera algum tipo de insegurança e, às vezes, parte da própria população a solicitação de que a prefeitura, o poder público municipal, faça algum tipo de intervenção ali naquela área. Há muita demanda por parte da população em relação a isso? Acredito que sim. Lá no nosso setor, na secretaria, a gente tem muitas demandas relacionadas à parte cicloviária em si, mas a gente já sabe que tem, eu estou falando em relação à arborização, da parte das ciclovias, que a gente tem muito contato direto com a população nisso. Mas a Selma tem o projeto, inclusive, das adoções, né? Você vê que a demanda é tanta por requalificação dessas áreas, que quando há, na iniciativa privada, as condições, inclusive, de dar suporte a essa iniciativa, ela entra, inclusive, com a manutenção e construção do espaço. Então, claro que em nem todo canto a gente vai ter um apoio assim da iniciativa privada, nem todo canto tem condições de dar esse suporte, a prefeitura tem que fazer esse papel. E é com isso que a gente vem pensando os microparques urbanos, né? Engajar a comunidade, mas o poder público agindo e criando esses espaços. Mas demanda por segurança, por mais espaço ao ar livre, sempre tem. Por reforma e requalificação dos espaços, sempre tem, sim. Essa questão da iniciativa, da parceria com a iniciativa privada, os exemplos que já aconteceram quanto à questão, por exemplo, das praças, tem dado um resultado muito grande. Pode ser um potencial, sim, vamos dizer, para o futuro em relação a essa questão dos mini-parques. A iniciativa privada também entrar como parceira na manutenção desses equipamentos, né? Sempre é uma possibilidade, porque depois de visto o potencial, muitas vezes, né, a iniciativa privada também entra para colaborar. Inclusive, a gente tem na cidade adoções de canteiros, então a gente pode, ao longo do tempo, ver a iniciativa privada adotando e dando manutenção, ajudando, colaborando aí com a prefeitura na manutenção dessas ciclofaixas temáticas, né? Então, realmente você criar o projeto e dar condições, cria oportunidades também desse tipo de parceria. Ô, Thaís, para a gente finalizar, eu gostaria só que você ressaltasse novamente aí essa questão do calendário de execução desse programa aí do Fortaleza Mais Verde, relacionada à questão do sombreamento, vamos dizer, de corredores cicloviários, onde a Prefeitura de Fortaleza já deve iniciar já um processo de arborização, de recuperação vegetal. Vai começar por onde? Qual o planejamento aí até o fim do ano? Pronto, o Ciclo Mais Verde, né, que é um dos eixos aí do Fortaleza Mais Verde, ele começa ainda em agosto. Em agosto vai ser iniciada a infraestrutura cicloviária da Rogaciano Leite. Então, agosto começa com a Rogaciano Leite, setembro é Domingos Olímpio, outubro Urucutuba, lá na Granja Portugal, novembro a Leste-Oeste e dezembro a Santos Dumont. Então, esse é o cronograma para o Ciclo Mais Verde. E para o microparque, que vai o piloto começar ainda em setembro, né? A gente está em fase de projeto em setembro, com previsão aí até o final do ano, novembro, de conclusão. No caso do Ciclo Mais Verde, que é essa arborização aí do canteiro central dessas avenidas, ficou bem distribuído na cidade, né? São áreas bem distribuídas em relação às regionais, né? Sim, são bem distribuídas e elas também, a gente avaliou, para iniciar isso, uma maior facilidade de execução,
porque a gente, querendo ou não, está iniciando esse projeto. Mas a ideia é arborizar não só essas 5. A gente tem 300 quilômetros de infraestrutura cicloviária e a gente quer arborizar todos que forem possível. Claro que observando as condições de passeio, que a gente não pode tirar o espaço do pedestre, né? A gente são muitos detalhes na execução, mas a gente quer iniciar por essas 5 que a gente já viu que são de mais rápida implantação e mais fácil execução. Não, e até porque é aquela coisa, quando começar aquela história, ficou bonito, todo mundo quer, né? Sim, aí a gente espera que a população demande mais mesmo, é tendo apoio que a gente consegue avançar. Maravilha, Thaís. Obrigado aqui pela presença aqui na TV Terra do Sol. Aí sucesso realmente nesse programa, afinal de contas, qualquer cidade grande, né, no mundo inteiro precisa realmente de áreas mais verdes, de mais arborização para tornar realmente a convivência, principalmente se tratando de uma cidade como Fortaleza, que temos um clima muito quente, com certeza avenidas, vias mais arborizadas, com certeza vai dar um bem-estar bem maior para a população, né? Com certeza, o sombreamento eu acho que vai dar mais conforto para todos. Áreas verdes, ninguém perde com áreas verdes, né? Então a gente espera contribuir nesse projeto. Obrigado pela presença. Vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Vamos falar sobre habitação, o programa o papel da casa, trabalho que está sendo desenvolvido aí pela Habitafor. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui pela TV Terra do Sol no Notícias de Fortaleza. Eu vou ao intervalo, mas daqui a pouco estarei de volta.